Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade ao nosso encontro da catequese sobre a leitura do livro do Gênesis. Estamos no capítulo 5. Vamos trabalhar, então, do versículo 25 até o final, versículo 32. Quando Matusalém completou 187 anos, gerou Lameque. Depois do nascimento de Lameque, Matusalém viveu 782 anos e gerou filhos e filhas. Ao todo, Matusalém viveu 979 anos e morreu. Quando Lameque completou 182 anos, gerou um filho. Deu-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará do trabalho e do cansaço de nossas mãos, causados pela terra que Javé amaldiçoou. Depois do nascimento de Noé, Lameque viveu 595 anos. Gerou filhos e filhas. Ao todo, Lameque viveu 777 anos e morreu. Quando Noé completou 500 anos, gerou Sem, Cã e Jafé. Este é o texto que nós vamos refletir no dia de hoje. Vamos retomar um pouquinho o que nós havíamos falado no último encontro. Segundo a literatura de Enoque, ele foi enviado, isto é, transportado a um campo, um lugar, no acampamento divino, como nós vemos no livro de Enoque. E Deus tomava conta dele, cuidava dele. E Enoque cuidava desse campo. Se algum ser humano quisesse consultar Enoque, o procurava, pois ele era o homem mais próximo de Deus, considerado como uma figura sacerdotal, mediador entre o homem e Deus. Quem fosse Enoque, para mediar a vontade de Deus, devia de consultá-lo. Esta história de Enoque narra como nasceu Noé, de uma forma estranha, como vimos no último encontro. Porque quando ele nasce, tinha a pele branca, cabelos brancos como a neve, e quando abriu os olhos, iluminou toda a casa, como se aqueles olhos fossem resplandecentes como o sol. Este é um modo antigo para descrever um homem que nasce albino, em 4.000, 5.000 anos atrás. Era uma realidade insólita. Diferente do oriental, que tem cabelo escuro, olhos escuros e pele escura. Os pais de Noé ficaram então atormentados com a figura de Noé, pensando que ele fosse concebido pelos deuses. Então o pai de Enoque, apavorado, recorre aos seus pais, suspeitando que sua mulher teve um filho com os deuses, pois Noé tinha aspecto de Deus. Então ele foi à procura de Enoque, que se encontrava neste acampamento. Isso aí quem nos fala é o livro de Enoque, o acampamento dos anjos, para que fosse revelado o mistério, pois Enoque é aquele que tudo sabe. Ele então vai ao encontro de Enoque, num lugar, segundo a literatura hebraica, que se encontra sobre a terra, onde Enoque era protegido e se encontrava nesse campo, protegido pelos anjos. Lameque vai a Enoque e explica a situação, mas Enoque diz de não se preocupar, porque Noé é filho de Lameque. E se nasceu desse modo, é porque é um presságio, um bom presságio, pois será graças a Noé que a humanidade poderá recomeçar de novo
vencendo a maldade de então. Assim, a lenda judaica explica o nascimento de Noé e do personagem de Enoque. Assim veio elaborado sobre o personagem Enoque lendas, mitos, dentre as quais lemos neste livro, nesse Apocalipse de Enoque. Versículo 25. Quando Matusalém completou 187 anos, gerou Lameque. Versículo 26. Depois do tempo do nascimento de Lameque, Matusalém viveu 782 anos e gerou filhos e filhas. Versículo 27. Ao todo, Matusalém viveu 969 anos e morreu. Este é um número muito particular. Versículo 28. Quando Lameque completou 182 anos, gerou um filho. Versículo 29. Deu-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará do trabalho e do cansaço de nossas mãos, cansados pela terra que Javé amaldiçoou. Aqui o esquema da geração vem interrompido. O esquema termina porque se chegou até o personagem que o narrador queria destacar. O narrador queria chegar até Noé para destacar Noé. Noé significa trégua, repouso. E por isso é que Lameque diz: Ele nos consolará do trabalho e do cansaço. Isto é, será uma trégua, um repouso para os homens. Do momento em que o homem vivia dos frutos da terra, não da mesma forma que vivia no jardim do Éden, o homem devia suar, sofrer, para fazer nascer os alimentos, tirando-os do solo. Graças a Noé, ele seria então o consolador desta fadiga, visto que a terra foi precedentemente amaldiçoada por Javé. De que modo Noé faz com que a terra conseguisse a bênção e vencesse a maldição de Deus? Até o momento, sobre a terra, jamais havia chovido. Mas, se não choveu, como os frutos nasciam? O único modo para irrigar a terra era suar. A única água que podia irrigar era o suor do rosto. O dilúvio será a primeira chuva, pois quando a condição climática muda, finalmente o céu pode lançar sobre a terra a bênção da água. E através dos sinais, como o arco-íris, Deus diz que não destruirá a humanidade pelo dilúvio. Nós ainda vamos ver isso. Lameque encontra um suspiro de alívio, pois Noé nasceu como um presságio positivo. Lameque definitivamente diz: o chamo trégua. Noé quer dizer trégua, repouso, porque finalmente a humanidade terá uma trégua de seu trabalho cansativo sobre a terra que Deus amaldiçoou. Versículo 30. Depois do nascimento de Noé, Lameque viveu 595 anos e gerou filhos e filhas. Versículo 31. Ao todo, Lameque viveu 777 anos e morreu. Versículo 32. Quando Noé completou 500 anos, gerou Sem, Cã e Jafé. Aqui termina a Toledot de Adão até Noé. Toledot antes do dilúvio. Toledot, que é a lista dos antepassados que vai de Adão até Noé. Agora inicia a vida de Noé para uma nova parashat, uma nova sessão, a sessão de Noé. Então nós temos a primeira parashat, a primeira sessão que vai do Bereshit, no princípio Deus criou o céu e a terra. Então esse é o primeiro parashat.
né, o Parashat do Bereshit, que vai então até Noé. A partir de Noé, inicia a nova Parashat, e essa Parashat, essa nova sessão, é a sessão de Noé. Vai falar sobre Noé. Né? Devemos entender como funcionam então agora esses números. Como é possível que Adão tenha vivido 930 anos? 7.912, Lameque 777, etc. É um cálculo. Preste bem atenção nesse cálculo. Adão viveu 930 anos. Como nós vamos tentar descobrir a idade real de Adão? Então vamos lá. Ele viveu 930 anos, segundo o narrador bíblico. Você vai multiplicar 930 vezes 28. 28 são os dias do mês lunar. O mês lunar tem 28 dias. Depois você divide por 365, que corresponde ao ano lunar, que dá mais ou menos o que corresponde ao ano solar. Vai dar 71,34. Então você pega a idade de Adão, multiplica pelos dias do ano lunar, 28, divide por 365 do ano, vamos dizer, solar, que dá 71,34. O inverso, você pega 71,34, a idade real de Noé, você multiplica por 365, que corresponde ao ano completo lunar, que corresponde ao ano solar, 365. Depois você divide por 28, que corresponde aos 28 dias do mês lunar. Você tem 929,96. E o narrador diz que ele viveu 930, porque aí tem alguns detalhes, alguns pequenos números, alguns acréscimos, que vai dificultar também a nossa reflexão aqui, não interessa. 929,96, 930 anos. Então, Adão viveu 72 anos. A idade real. Adão, então, 930 significa o número de anos vividos de Adão pelo narrador bíblico. O número 28 são os números que correspondem ao mês lunar. O mês lunar tem 28 dias. Segundo o hebreu, os meses e anos eram calculados pelo círculo lunar e não pelo círculo solar. O calendário judaico conta, na maioria dos meses, com 28 dias, alguns com 30 e outros com 31. Fazendo todas as contas de todos os dias do mês hebraico, do calendário lunar, nós temos 365 dias em um ano, né, que cai no nosso calendário, que é um calendário solar. O mesmo da idade de Enoque. Enoque viveu 365 anos. Segundo este cálculo, através do tempo lunar de 28 dias, como fazemos para ter a idade real de Enoque, esse personagem, tomando a idade bíblica, né? Vamos supor 930, que corresponde a Adão, multiplicada pelos números do mês, do dia de um mês, 28. O resultado dividido por 365, Adão viveu 71 anos e meio, segundo o cálculo, vai dar 72, porque tem uns acréscimozinhos, né? Então, nós podemos dizer que Adão viveu 72 anos, ou 71,5, mas é 72. Se tomar, então, 71,34, multiplicando da idade de Adão pelo número dos dias do ano, 365, o resultado vem dividido por 28, o resultado é 929,96, que dá 930 com os acréscimozinhos de uns cálculozinhos, a 930, que é a idade de Adão. O número não é exato,
porque o cálculo 7134 existe outros números sintetizados aqui. E chegamos a este número 929,96 com os acréscimos. Se fazemos essa fórmula matemática, todas as outras datas dos personagens, ao que refere a idade antes do dilúvio, então isso aqui serve para antes do dilúvio, não depois do dilúvio, nós podemos chegar com certeza àquela que poderia ser a idade real dos personagens. Os números que temos nos escritos sagrados são simbólicos, não reais. Um personagem antigo, correspondente ao Adão bíblico. 7. Sete viveu 912 anos. Multiplicado por 28, que é o número do dia de um mês lunar, dividido por 365, que é o número de dias do ano lunar, dá 69,96, isto é, 70 anos. O cálculo inverso se faz. 69,96 vezes 365 de um ano lunar, de dias do ano lunar, dividido por 28 de um mês lunar, dá 911,97, que vai dar 912. Tomar todos os patriarcas agora seria interessante fazer a mesma operação. Isso serve para antes de Noé. Entender quantos anos reais o personagem de Adão a Noé viveram. Enoque, preste atenção, viveu 28 anos. Depois foi elevado. Enoque viveu sobre a terra 365 anos, nos fala o narrador bíblico. Divide 365 dias de um ano. Como é que você faz? 365 vezes 28. Depois divide por 365, que é o ano, dias do ano lunar, que dá 28. Se você pegar 28 anos vezes 365, que são os dias do ano lunar, dividido por 28, que são os dias do mês lunar, você tem 365. Estes anos vividos por Enoque, que entra no cálculo anual, corresponde a um aspecto cósmico, que entra no sistema de cálculo anual, que corresponde aos dias de 365 dias no ano. Isto é, corresponde à existência, uma realidade de um ano, 365 dias. Quando você vê Lameque, diz que Lameque viveu 777. Olha o simbolismo. São 3 setes. E isto é particular. Por quê? Do momento em que Deus diz, aqui, Lameque 777, nós estamos no livro do Gênesis, capítulo 5, versículo 31. Então nós temos 3 setes. Do momento em que Deus diz a Caim, quem matar Caim será punido 7 vezes, nós encontramos no Gênesis capítulo 4, versículo 15, nós encontramos um outro personagem, que é o 7º personagem depois de Caim, que refere à geração de Caim. A geração de Caim refere a uma geração má, os descendentes de Caim referem a uma geração má. Então, o 7º personagem depois de Caim se chama Lameque, como nós encontramos em Gênesis 4, 24. Esse Lameque diz que quem fizer mal a ele será vingado 77 vezes. Então nós temos 7 anos de Caim, 77 de Lameque, Gênesis 4, 24, simbolizando a herança má de Caim. Lameque representa a herança má de Caim, unindo então ao 7 de um outro, então, Lameque. Este outro Lameque tem a sua referência, a sua idade, 777. Isto é, Lameque representa a geração boa.
Enquanto Lameque, descendente de Caim, representa a geração má, porque Caim 7, Lameque 77, já a geração de Lameque é a geração boa, tanto é que ele vive 777. Este é um sistema de cálculo usado pelo escritor bíblico, um sistema detalhado, usado muito na antiguidade. Nós ainda depois vamos continuar. Então, que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.